Muito boa noite a todos os torcedores do Cuiabá que nos acompanham ao vivo neste momento através do Facebook. Agora são 6 minutos da quinta-feira. Nós estamos aqui na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Jorginho após o empate em 2-2 do Cuiabá diante do Grêmio. Cuiabá 2 vezes na frente do marcador, mas acabou excedendo o empate. Vamos então conversar com o Jorginho, respondendo as perguntas enviadas pela imprensa de Mato Grosso e também de todo o Brasil. Você acompanha ao vivo já nesta madrugada de quinta-feira. Primeira noite, boa noite ao Jorginho. Vamos começar aqui com a pergunta do Wesley Santiago e do Carlito Júnior, que são perguntas similares. Wesley Santiago do Olhar Direto e o Carlito Júnior do Futebol Diferente. Resultado importante para o Cuiabá para o primeiro objetivo, que é fugir do rebaixamento. Hoje faltou acertar um dos contra-ataques tentados em toda a segunda etapa para ter um resultado ainda melhor. Não acha que pela eficiência da equipe o Cuiabá merecia ter saído com a vitória hoje, Jorginho? Boa noite. Boa noite, Wesley, Carlito e todos que estão nos assistindo. Claro que a gente poderia sim ter ganho, mas diante de um adversário que a gente sabe a dificuldade que eles estão passando, uma pressão muito grande, mas mesmo assim, se a gente observar bem a equipe deles, a qualidade individual deles assim, é absurda. Os jogadores que eles conseguem encontrar, tem a parte tática também trabalhada pelo Filipão, encontrar os jogadores de extrema velocidade pelos lados, no mano, eles procuram sempre trabalhar essa bola, girar de um lado e do outro para que eles encontrem, seja o Douglas, seja Ferreirinha, jogadores com muita velocidade, partindo para cima, Alisson partindo para cima dos nossos laterais, então fica muito difícil de marcar. Então, diante dessa dificuldade que a gente encontrou, acredito que os dois gols foram importantes. Infelizmente a gente cedeu, como foi falado mesmo pelo Rogério, cedemos o empate, mas eu acho que a gente pode sim comemorar um ponto que foi importante fora de casa e a principal coisa é que o Grêmio permaneceu da mesma forma, e apesar deles terem 2 jogos a menos, a possibilidade que nós temos de alcançar nosso objetivo é muito grande. Pergunta do Marcelo Cruz, da Alternativa AM, do Liberati, da Web Rádio Trim, perguntas similares também. E se empate em 2-2 hoje com o Grêmio, com gostinho de vitória e jogando bem, traz mais confiança para enfrentar o São Paulo na próxima segunda-feira na Arena Pantanal? Qual que é a importância desse resultado? Liberati, Marcelo, bem, claro que no finalzinho, o sentimento que fica ali, quase no final, na realidade, tomamos um gol muito rápido, né? O segundo gol deles saiu logo atrás do nosso. Então, se a gente tivesse segurado um pouquinho mais ali, com certeza a gente alcançaria. Então, fica aquele gostinho de quero mais. A gente poderia ter levado os 3 pontos daqui, sim. Mas, como eu falei, diante da complexidade do jogo, até mesmo pela situação que eles pressionaram a gente o tempo todo, tentaram realmente de todas as formas, por dentro, por fora, com bolas alçadas na área, principalmente no segundo pau, foi quando a gente sofreu. Eu fiquei aproximadamente 30 segundos gritando o tempo todo que estava. Hoje tinha torcida, então não deu para os jogadores me escutarem, porque senão eles teriam me ouvido e teriam estado atento a essa situação do segundo pau, mas pela qualidade também dos jogadores dele. Então ficou esse sentimento realmente que a gente poderia ter conseguido aí os 3 pontos, mas como falei na primeira resposta, nós temos 15 jogos ainda para fazer, e se nós olharmos o retrospecto, desde que eu cheguei aqui, nós conquistamos vários pontos em 15 jogos. Então, a possibilidade que nós temos é muito grande de nós alcançarmos nosso objetivo. Certo, a gente precisaria de 15 pontos, pelo menos, aí. Então, a gente pode contar aí com 5 vitórias ou 3 vitórias, alguns empates. Então, a gente vem empatando muito, né? Uma equipe muito difícil de ser batida. Isso é importante, porque a gente somar é muito importante. Então, a gente está jogando o nosso campeonato. O nosso campeonato é esse. Agora, é claro que quando nós alcançarmos esse objetivo, a gente vai em busca de sonhos maiores. Pergunta agora do Jonas Gabetel, do Globo Esporte. Qual a condição física do grupo de atletas de uma forma geral? E como estão especificamente o Wendel, que não veio, que não viajou, e o Cleison, que saiu durante a partida? Jonas, é muito boa. O Wendel, a gente teve todo o cuidado. Ele estava com uma série de possibilidades, por exemplo, de sofrer uma contusão. Então, a fisiologia e o nosso coordenador científico conversou com a gente. Realmente vimos que ele estava a ponto. A fisioterapia também, estou com o meu fisioterapeuta aqui, João, atrás da câmera.
parceiro, e eles acharam melhor que a gente segurasse o Wendel, que vem numa batida forte, é um jogador, né, que fez basicamente todos os jogos comigo, né? O Lucas Hernandes tinha entrado uma vez, essa foi a segunda vez, então a gente sabia também que ele ia cansar, por isso que entrou o Lucas Ramon. Então, não tenho nenhum problema, eu acredito que o Wendel vai estar de volta. O Cleison saiu por uma questão tática, a gente não estava conseguindo, eles são muito fortes, o Grêmio é muito forte pelos lados e a gente não estava conseguindo. O Cleison cansou, ele deu o melhor dele na parte defensiva, a gente não estava conseguindo construir, perdemos muitas bolas por aquele lado, que era um lado muito forte em termos de contra-ataque, e quando a gente substituiu, conseguimos fazer várias jogadas por esse lado. Então foi uma questão tática mesmo da gente ter o Felipe, que é um jogador muito agudo e ao mesmo tempo ele é muito forte na marcação e dificultou bastante para a equipe do Grêmio. Pergunta agora similar também do André Cavalcante da TV Centro-América e do William Romero da Rádio de Nobres. O saldo desse empate foi positivo ou pelo fato da equipe ter ficado 2 vezes ficou aí uma sensação de algo mais? André e William, essa é a sensação, é uma sensação assim dupla, né? Porque no final de tudo a gente ficou feliz por ter empatado, mas quando a gente fez o 2-1 principalmente, a gente sabia que 1-0 o jogo tem muita coisa ainda, mas 2-1 no finalzinho, eu achei que a gente realmente seguraria aquele resultado, e aí fica aquele sentimento, até que quando eles fizeram um gol e começaram pressionando a gente fica muito feliz com 1 ponto, mas a gente tem que entender, esse é o nosso jogo, esse é o nosso campeonato, a gente precisa pontuar, principalmente fora de casa, a gente precisa melhorar, sei disso, quero muito que o nosso torcedor fique feliz em ver os nossos jogos em casa, com vitória, com um bom jogo, né? É o que a gente está tentando de todas as formas, mas a gente precisa unir as nossas forças. Eu preciso falar para o torcedor realmente do Cuiabá, do Dourado, que precisamos de mais da tua ajuda. Então, existem jogadores, por exemplo, que ele tem uma personalidade muito forte, que ele não se preocupa com uma vaia. Outros jogadores já têm um pouquinho mais de problema, ele se incomoda com isso. Então, é muito importante vocês nos ajudarem. Como vocês estão presentes, a gente está indo aí, né, com já um pouco da nossa torcida, é muito importante nós unirmos todas as nossas forças para que a gente alcance o nosso objetivo. Pergunta agora do Kaique Alves, da TV Cidade Verde. Gostaria que você fizesse uma comparação com o jogo do turno lá contra o Grêmio, né? E se você acha que o Cuiabá foi superior, mesmo apenas tendo empatado. Sinceramente, o outro jogo eu gostei mais. No outro jogo nós jogamos muito mais, nós criamos muito mais, nós pressionamos o Grêmio, foi ao contrário. O Grêmio fez um gol de pênalti, que eu achei que, sei lá, mas parecia não ter sido pênalti, mas a questão do VAR já deu, né? Foi muita gente vendo. Então a questão do pênalti, e nós pressionando o tempo todo em cima deles. A gente criou muito, a gente sufocou o Grêmio no campo deles, e nesse jogo já foi ao contrário, a gente mais saindo no contra-ataque, numa transição ofensiva. Então o outro jogo, sinceramente, foi melhor, mas infelizmente a gente perdeu e a gente precisava pontuar. Vanderlei Munhoz, da Rádio Metrópole. Jorginho, 1 ponto em Porto Alegre não é de todo ruim, muito embora o Cuiabá pudesse ter trazido os 3. Os 45 pontos de manutenção na Série A estão mais próximos ou mais distantes depois desse jogo? Mais próximos, mais próximos. A gente, afinal de contas, estava com 29, estamos com 30. Claro que nos aproximamos, é muito simples a conta, mas o mais importante é que a gente está naquele bolo ali que uma vitória nossa leva a gente a 9º, uma vitória nossa leva a gente em 10º, e isso é muito bom. Porque a gente começa a ficar empolgado, feliz com tudo que está acontecendo, mas normalmente, tá, pessoal, é muito importante falar isso, a gente estaria disputando lá atrás. A gente está quase que no meio da tabela e nós temos todas as condições de permanecer assim, desde que a gente entenda qual é o nosso campeonato. Por isso que é muito importante. Isso não quer dizer que eu estou com pensamentos muito baixos, sonhos baixos, sabe? Não estou sonhando grande. Não, não é isso. É que a gente precisa primeiro entender que esse é o nosso campeonato. Primeiro, livrar. Livramos, aí sim, alcançamos esses 45 pontos que estamos mais próximos, né? Porque somamos umzinho. Então, faltam 15 pontos. São 5 vitórias em 15 jogos, pô. Nós fizemos isso. Até quando eu cheguei, a gente não tinha vitória. Nós tivemos 6 vitórias no primeiro turno, ou não foi isso? Foram 6 vitórias no primeiro turno e começamos com uma vitória no segundo turno, que foi contra o Juventude. Então, é possível nós alcançarmos isso. E, além disso, a gente é uma equipe muito consistente defensivamente. A gente toma pouco gol, a gente é pouco batido por dentro, por fora, pelo alto. A gente não tomou um gol. Eu não queria nem falar isso, mas a gente não tomou um gol de bola parada. E foi o primeiro gol que nós fizemos hoje de bola parada. Então, a equipe está muito, muito concentrada naquilo que é o mais importante. No momento que nós conseguimos, a gente vai em busca de um sonho maior.
E só para lembrar, o Cuiabá sofreu apenas uma derrota em 12 jogos como visitante na Série A, Jorge. Exatamente, isso é muito importante. É claro que nós temos 2 jogos em casa agora, São Paulo e Sport, que já teve uma melhora, teve 2 vitórias consecutivas, mas a gente sabe do nosso poder, da nossa capacidade, da nossa condição e podemos vencer, inclusive, os 2 jogos. Sabemos da dificuldade que vai ser, mas é possível. Perguntas similares do Marcílio, da Rádio Top FM, do Caio, do site MTE. Nos últimos 9 pontos disputados, Cuiabá fez 2, em confrontos contra adversários diretos. O que mudar para os próximos jogos? Qual a tática será usada na partida contra o São Paulo? Bem, vou te ser sincero, estou com o meu pulmão aqui, minhas costas quase explodindo aqui. Falar sobre tática agora, a gente precisa somar pontos. Quanto mais nós somarmos, melhor. Mas, assim, explicar o que a gente vai fazer para o próximo jogo, a estratégia vai ficar durante a semana, o papo que a gente vai ter, ver como os jogadores vão se comportar, se vai ter algum jogador com algum problema, e aí sim a gente pode organizar tudo isso durante a semana. Jorginho, para terminar, pergunta do João Amaral, do Esportes News Mundo. Boa noite, com a entrada de Max nos 11 titulares, ajudou o time no jogo de hoje, e qual é o balanço que você fez dessa partida? Realmente o Max foi muito eficaz, quero destacar também a atuação do Auremi, muito bem. A Auremi construiu, o Auremi destruiu, o Auremi marcou, o Auremi realmente assim, comandou esse meio campo. Eles não conseguiram, basicamente, por dentro, quase que nada, porque realmente foi um jogador assim incansável. Mas o Max, numa situação, além do gol que ele fez, ele deu realmente aquilo que a gente estava precisando. A gente buscou isso com o Jesus, que é muito bom jogador, que vai ser muito útil para a gente, né? Mas foi uma entrada importante, um jogador que tem uma intensidade muito boa, ajudou bastante o Gênison durante todo o jogo, até mesmo o próprio Elton quando entrou. Então, defensivamente forte na marcação, mas um jogador realmente que consegue arrastar muito bem, inteligente, poderia ter feito inclusive o segundo gol com um chute na perna direita no primeiro tempo. Então foi um balanço importante, eu acho que foi muito positivo o jogo de hoje. O César Bodão, para terminar aqui, torcedor. Tamo junto, meu comandante, você é monstro. Abração, César. Fica com Deus aí, valeu. Obrigado, Jorginho. Bom descanso, boa noite. Obrigado.